Gente, vamos lá, diretamente aqui do ENF Concurso, só do ENF Concurso para você, uma dica imperdível, valeu? É o seguinte, eu sou a Deise Amarilho e eu quero falar com vocês a diferença entre estágio e mecanismo de parto. Não vale confundir, eles vão querer te pegar na sua prova, você não vai cair nessa, hein? Se liga aí, então para a dica do momento. Estágio e mecanismo. Geralmente eles vão colocar na sua prova os estágios. Quais são os estágios? E aí eles querem alternar e mudar assim as palavrinhas-chave. No meio dos estágios, eles podem colocar mecanismo, que é outra coisa. Então, estágio vai ser relacionado à mãe, mecanismo relacionado ao feto. Vamos à dica. Estágio versus mecanismo. Vamos para a questão. Tentar ver isso como pode cair na sua questão. Vamos lá. Os mecanismos do parto são uma série de movimentos que refletem as modificações de posturas do feto, à medida em que ele se adapta ao canal do parto. Com base nessas informações, julguem os próximos itens. Descida, insinuação, extensão, rotação interna, flexão, rotação externa e expulsão são, respectivamente, ou seja, na ordem, os mecanismos de adaptação do feto. E aí, galera, tá certo ou tá errado? Primeira coisa que você deveria grifar nessa questão é a palavra mecanismo. E aí a gente já vem para nossa dica. Gente, o que é estágio e o que é mecanismo? Se a gente for colocar, o que a gente vai perceber? Que mães e bebês trabalham juntos para o nascimento da criança. É muito importante entender que enquanto algumas coisas acontecem no corpo da mãe, os nossos bebezinhos já vêm com a programação de inteligência de posições que eles têm que se adaptar durante o trabalho de parto para que eles ajudem no nascimento. Então, preste atenção, é diferente estágio de mecanismo, apesar de acontecerem simultaneamente. São 4 estágios que precisam ocorrer na sequência para que o sucesso do parto aconteça. Então, se perguntar em relação a estágio, é em relação à mãe. Se perguntar em relação a mecanismo, é relacionado ao feto. Essa palavra estágio também pode cair na prova como períodos clínicos do parto, ok? Mecanismos são 7. Você pensa assim, como é que o bebê sabe direitinho o que ele tem que fazer? Parece que é 7, o número da perfeição. Deus é perfeito, as coisas são perfeitas. Então já nasce sabendo que são 7 movimentos que ele precisa fazer para ajudar a mãezinha dele. Então, o que é estágio? Você já tem que lembrar que são 4. 4 coisas vão aparecer numa ordem. Então, compreende as alterações que o corpo da mulher tem que fazer para que o nascimento do feto ocorra. Cuidado, estágio é relacionado à mãe. Vamos lá, gente. O que primeiro tem que acontecer? A contração que vai gerar a dilatação. Sem contração não existe dilatação. É essencial que a contração seja regular e rítmica. Aí vai acontecer a dilatação. Depois, quando a mãe dilatar 10 centímetros, ou seja, a dilatação completa, até o nascimento, a gente tem um período de expulsão, que também pode vir com a palavra nascimento. Depois que o bebê nascer, a gente tem a dequitação. Cuidado com isso na sua prova, que ela também pode vir com a palavra secundamento, que vem em segundo lugar, ou delivramento, que é a saída da placenta. E por último, não mais importante, o 4º estágio, que é o período de Greenberg, que estudou a fisiologia desse estágio, ou o 4º estágio, que é a primeira e a segunda hora do pós-parto. Gente, isso é muito importante que aconteça nesta ordem. Se a ordem não for obedecida, nós teremos problema. Por exemplo, se a placenta sair antes da expulsão. Eu dei uma dica aqui uma vez sobre descolamento de placenta. Pode se ligar aí e que você vai ver que eu falei bastante sobre isso. Se a placenta sair antes do menino, a gente tem um descolamento prematuro de placenta, por exemplo. O período é muito importante de dequitação, porque a gente tem vários problemas que podem acontecer. Então, se liga aí, hein, gente? Presta atenção. E aqui a gente colocou o mecanismo. Olha a diferença. Mecanismo
não é mais relacionada à mãe, é relacionada ao feto. Então, são as adaptações fetais efetuadas pelo bebê, por meio do qual os mecanismos passivos e ativos que ele vai executar ao passar pelo canal do parto para se desprender da vulva. São 7. Professora, tem que ser nessa ordem? Tem que ser nessa ordem para que aconteça com sucesso. Primeiro ele insinua onde, gente? Insinua na pelve, que é o trajeto duro, depois ele vai descer pela pelve, depois ele vai fletir para entrar com a parte da cabeça menor, no menor estreito da pelve. Então, ele vai fazer aqui uma que chama de atitude de vértice. Então, ele vai fletir, botar o queixo sobre o peito. Depois ele vai começar a fazer a rotação interna, porque ele está lá dentro ainda. Depois que ele terminar de fazer toda a rotação interna, ele vai estender. Com a cabecinha do lado de fora, ele vai fazer a rotação externa e vai fazer o despreendimento. Então, preste atenção numa coisa. A mãe vai passar pelos 4 estágios. Mãe está tendo contração, a contração está tendo dilatação. Depois que dilatou, aquela contração está ao máximo, dilatação completa, a mãe entra no 2º estágio. Vai nascer, dilatação está no máximo, contração está no máximo. A mãe tem vontade de fazer o puxos. O que vai acontecer? Nascer. Depois que nascer, vai sair o quê? A placenta. 30 minutos para sair a placenta. O que é preconizado pelo Ministério da Saúde? Manejo ativo de preferência. O que é manejo ativo? Tração controlada do cordão, uso de ocitocina e observar essa mulher. Observar. De preferência, já botar para amamentar logo assim que sair a placenta. Observar se a placenta saiu inteira. Tem 30 minutos para observar a saída dessa placenta. Saiu a placenta? Vou para o 4º estágio. 4º estágio, período de Grinberg. Tem que observar o quê? Os sinais vitais e o globo de segurança de Binar. Isso é relacionado à mãe. E o bebê? O bebê tá aqui, ó. Tá aqui. Ele vai o quê? Vai o quê? Insinuar, descer, fletir, rodar, estender, rodar de novo e sair. Beleza? Então, vamos para a questão. Olha só como é que ficou, então. Quais são a ordem do mecanismo em relação ao bebê? Descida, insinuação, extensão, rotação externa, flexão. Não, peraí. Vamos botar a ordem? O que seria então, gente? Insinuação, descida, flexão, rotação externa, extensão, rotação externa e expulsão. Então, tá errado porque não obedeceu a ordem. Apesar de todos os mecanismos estarem aí, os 7 movimentos, ele pediu respectivamente, o CESP é danadinho, pediu respectivamente. Então, está errada porque a ordem não foi obedecida. Ok? Se liga aí, você tem que saber a ordem e tem que saber que uma coisa é estágio e uma coisa é mecanismo. Se liga aí, preste atenção, aí embaixo do vídeo vai ter um linkzinho com dicas para você estudar antes da prova, com um trecho a trecho aí com a dicasinha, tá bom? Então, se você gostou, dá um joinha, hein, gente? Dá um joinha e compartilha aí, tá bom? E se liga aí que tem um curso completo, hein? Beijo, fica com Deus, boa sorte, fé e luta, e o melhor de Deus ainda está por vir, viu? Forte abraço! EIF Concursos, sua melhor preparação em concursos de